Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Conexão 3005. Nesta terça-feira, vamos tratar sobre a terceira sequência aí da conversa iniciática da equipe do Conexão 3005. Então, estão todos aqui, o Gilberto Catira, o professor Walter Teixeira de Andrade, a minha mulher, a Dani Troncoso, o Carlos Nascimento. Todos estão aqui para a gente tratar de um tema que é abordar a sabedoria iniciática das idades nos tempos atuais. Então, tem muitos campos aí para a gente explorar, mas eu chamo aqui, já de cara, a minha mulher, a Dani. Oi, Dani. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Edu. Chama os meninos aí. A gente tem um recadinho antes, né? Só para o pessoal que assistiu a live na semana passada, né? A gente deixou no chat e na chamada da live, quando quem está inscrito aí no Conexão, encontra mais facilmente, né? O link com o e-book que o Thiago Rian disponibilizou para todos. Ele prometeu e cumpriu, né? Está aqui, né? O link do e-book. Para que quem tiver interessado, é só clicar no link que você consegue baixar o livro, né? E está lá na chamada, está no chat. Então, quem quiser... E por que a gente está falando isso? Porque tem o algoritmo de cada plataforma, Instagram tem um, Facebook tem outro, YouTube tem outro, e a gente não sabe como o link sumiu do chat. Ele continuou ativo no descritivo. O descritivo é o quê? Quando vocês entram no canal e vão olhar a live, embaixo tem um descritivo do assunto daquela live, tem alguns links. Esse link permaneceu ativo, mas o do chat não se sabe como sumiu. Aí algumas pessoas não estavam conseguindo achar, e a gente achou por bem, o pessoal da Shact falou com a gente também, a gente achou por bem, vamos recolocar o link e dar essa explicação. Certo? Porque em último caso, o que dá para fazer? Em último caso, se manda e-mail e aí o e-book vai por e-mail, mas tem aqui, acho que todo mundo vai conseguir. O e-mail também está aí, Dani. Ó, e-mail para solicitar o e-book do Thiago Rian, brasilfex@gmail.com. É o meu e-mail. Que é do Edu. Então, do Thiago, não, é do Edu. Não tem nenhum problema quanto a isso, não. Podem mandar mensagens, protestos, elogios, tudo a gente aceita aqui, até porque, gente, o Conexão ele é um trabalho coletivo, como vocês podem perceber, pessoas que constroem conteúdos e a gente abre o espaço aqui. Então, se vocês têm sugestões, a gente acata, vai, analisa, vai atrás do instrutor, ou então tem pessoas que vocês indicam para o Conexão, a gente vai atrás. Sim, assuntos que vocês querem ver aqui. E é muito dinâmico esse mundo virtual. Então, cada plataforma tem as suas regras, elas mudam, porque eles testam o algoritmo e a gente tem que ir aprendendo. De vez em quando a gente toma uns sustos, porque são coisas que a gente faz, e é o robozinho deles, nem é uma pessoa, primeiro é um robô, e às vezes não é nada e o robô pega. Então, a gente vai adaptando e a gente vai solucionando. Vamos chamar os meninos? Já foram aí alguns minutos, o pessoal está aguardando. Vamos aí. Carlos Antônio Nascimento, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma roda de conversa, né, com o pessoal, roda de conversa iniciática com o pessoal do Conexão 3005. Boa noite, Eduardo, boa noite, Dani. Boa noite a quem está nos assistindo. Gilberto Catira. Olá, boa noite a todos. Edu, Dani, Carlos, professor aí. E o professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite a todos, palmas para todos. Palmas! Palma para todos que estão aqui, palma para todos os participantes que estão aí no canal, nos acompanhando e participando, né? E Bijan, concordo também com o Bijan. Hã? E Bijan. E Bijan, né? Que nem o Guilherme falou, pô, Bijan. Que nós tenhamos a oportunidade de tocar ideias bastante interessantes e profundas a respeito de todos esses assuntos, né, enumerados, né, que são vastíssimos, né? Então é isso aí, estamos aí nos preparando, começando essa nova live, né? Eu vou até ler, né? Vou até ler, professor, quais são os tópicos para o pessoal ficar acompanhando. A nossa proposta é falar como que está o tempo atual, né? E como a sabedoria iniciática da cidade chegou e se percebe, né? Então, a gente vai falar sobre renovação social,
IA, né, inteligência artificial, novas gerações, questões de geopolítica, meio ambiente, conexão cultural, organização em redes, transformações sociais, expansão da consciência, leveza e sutilização, tradição e inovação e acesso ao conhecimento. Então, tem bastante coisa aí para a gente extrair bastante conteúdo. Então, esperamos aí que vocês participem, deixem seus comentários, dúvidas, para a gente também ir levando e tornar dinâmica essa roda de conversa. Do jeito que você listou, Edu, eu acho que vai precisar de umas 3 lives, viu? O assunto é longo. É longo, é longo. Vamos lá? Vamos. Comece. Então, vamos lá. Quer começar? Ó, vou falar os 3 primeiros. Inovação social, IA e novas gerações, né? Então, gente, vamos falar sobre renovação social. Vamos seguir aqui a sequência, né? Na minha opinião, a renovação social ela depende muito do desenvolvimento, né? Moral, moral no seguinte sentido, no sentido de respeito, no sentido de honestidade, né? No sentido de altruísmo, então, no sentido moral, nesse sentido. Então, se a gente tem tudo isso desenvolvido em relação a eu mesmo, em relação ao outro, então, isso daí é um dos pilares para alavancar a renovação social. Então, são 3. A moral, tá? O segundo, o intelectual, tá? O intelectual você pode desenvolver sozinho, né? A gente consegue desenvolver muita coisa, o autoconhecimento, né? Buscar o conhecimento através de nós mesmos, mas você pode ter o conhecimento acadêmico, você pode ter o conhecimento, desenvolver o intelecto na sociedade, nos relacionamentos de amizade familiar e tudo mais. O importante é a gente estar sempre alavancando o desenvolvimento intelectual, tá? Então, os 3 pilares são esses: moral, intelectual e espiritual. O desenvolvimento espiritual é muito importante porque através do desenvolvimento espiritual que a gente vai ter um controle de si mesmo, a gente vai buscar o autoconhecimento de nós mesmos, do nosso íntimo, do nosso Deus interno, né? Então, a gente aprende muito, a gente tem muita informação através desse conhecimento que está lá dentro de cada um de nós, né? O conheça-te a ti mesmo. Então, eu acho que os 3 pilares da renovação social seria isso, né? A moral, o intelectual e o espiritual. Alguém queria complementar alguma coisa? Bom, eu posso começar falando alguns fundamentos aqui, seguindo a linha do professor Henrique de Souza, e vai dar uma base para a nossa discussão subsequentemente, né? A Terra é um ser vivo, importante, né? A ciência começa a compreender que o globo terrestre é um ser vivo e, como tal, animado por outro globo maior, que é o Sol, fonte de energia do nosso sistema. Mas estamos ainda muito distantes do dia em que se poderão decifrar seus enigmas, principalmente a origem dos seres que neles habitam. Então, aí está incluído, então, a questão do comportamento humano, a questão da renovação social, novas gerações e etc. Né? O Kepler considerou o Sol um gigantesco ímã, sustentado pela única lei de atração recíproca, todos os mundos que ele rege, um achote e um foco permanente de eletricidade, força e luz. Kundalini e Fohat, segundo as teorias teosóficas, pondo em movimento esse agente imponderável da maior importância entre as energias atuantes do nosso sistema. Então, para entender a Terra, é necessário a gente, no comportamento social, é necessário e é importantíssimo e indispensável a abordagem de todos os sistemas através da ciência iniciática das idades. Se a gente abordar esses temas todos através
das questões que vagueiam na mente humana, nós não chegaremos a lugar nenhum. Através de ideologias, através de determinados comportamentos, que eu não vou enumerar aqui, mas que todos sabem, nós não chegaremos a lugar nenhum. Resta, entretanto, indagar a esse esplendoroso sol que nos ilumina, diante de cujo trono se curvam reverentes os maiores sábios, e também a esse prateado astro da noite, a lua, ao qual os poetas dedicam versos maviosos, se são de fato aqueles que agem e influem direto ou indiretamente sobre os destinos da Terra, e de quantos seres que neles habitam. Não seriam por eles, por sua vez, subordinados a outros astros que por trás se acham ocultos? Então, aí está. A nossa relação, nosso comportamento está ligado com o Sol, que é o nosso universo, né? E, evidentemente, o nosso processo evolutivo não está somente ligado à questão da Terra ou ao do sistema solar, está ligado à questão universal, a questão universal, né? Então, isso é muito importante, né? Então, nós temos aí o chamado Laboratório do Espírito Santo, né? Que dizer, então, dos fenômenos que se processam no centro da Terra, de cujos profundos mistérios a ciência oficial não tem o menor conhecimento? As coisas que se acham nas profundezas da Terra, né? É o Tártara ou inferno para alguns, pois, de fato, inferno ou infera quer dizer lugares inferiores. Aí, então, nós temos já, dentro do nosso conceito de evolução da Terra, a existência dos mundos interiores, né? De hierarquias que lá existem e que estão, evidentemente, influenciando o direcionamento do nosso desenvolvimento pessoal, né? E que propicia uma renovação social, que é inevitável, a aparição de novas civilizações, né? Isso tudo dentro de um programa geopolítica, meio ambiente e assim por diante, né? Ora, para outros, entretanto, esse sanctuário da Mãe Terra, Mater Rea Matéria, é o laboratório do Espírito Santo, pois em tal região inferior, centro terrena, arde em plena atividade o fogo cósmico. E aqui as antiquíssimas escrituras orientais denominam Kundalini, e que nas lendas chinesas, mongólicas e tibetanas se chama serpente ou dragão de fogo. Algo, pois, como um sol do qual vivesse a terra em estado gravídico, até o dia se fazer una com ele, um outro que no céu se acha por trás das dobras do mistério. É como se a terra estivesse grávida, esse estado de gravidez para o surgimento de novas possibilidades. A terra realmente é um útero onde estão se desenvolvendo novas condições. Por isso que nós estamos aqui estudando novas gerações renascendo no útero da terra, né? Mas isso aí está ligado com os mundos internos. Isso não acontece aleatoriamente, como o nosso mestre nos ensinou. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece na face da Terra é derivado das leis cósmicas justas, da lei cósmica justa e perfeita. Isso, para o entendimento de todo esse processo de transformação, incluindo as novas gerações, geopolítica e todos esses temas que nós estamos enfocando hoje, é necessário ter uma visão cósmica. E tudo aquilo que acontece na Terra acontece por determinação de uma lei cósmica justa e perfeita, né? Ora, por isso mesmo, ao invés de cessar o coração gelado da Terra na poética expressão de Flammarion, tomará ela uma forma ígnea, ou seja, de um sol nascido de si mesmo, com imanente concurso de outros sóis que lhe são afins. Então, na verdade, a Terra está num estado de transformação. Aliás, fala-se muito agora, né? Na internet está se falando que a Terra está passando para um estado de quinta dimensão. E é verdade. Se a gente estudar a ciência inicial das idades, um estado de quinta dimensão. E para que o surgimento desse estado de quinta dimensão, é necessária a transformação interna do ser humano rumo a novos patamares de entendimento, e é claro que novas gerações irão surgindo. Essas gerações, novas gerações, não são somente as gerações condizentes com o planeta Terra, que faz parte da nossa elite espiritual, mas novas gerações que estão sendo trazidas de outros planos espirituais para vivenciar na Terra esse processo de transformação. Então, a Terra não está sozinha.
A Terra está cercada por diversos ambientes, e esses ambientes se organizam, interagem, e esse é o nosso projeto do mundo atual. O nosso projeto do mundo atual é justamente entrar nesse caminho, através desse entendimento que o nosso mestre nos deixou, a era de Maitreya, o terceiro milênio. Isso é muito importante para uma transformação realmente digna do que o nome merece. Então, iniciando essa nossa conversa, né, que é muito extensa, dizemos que tudo que está acontecendo na face da Terra não acontece por acaso. Isso, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o bem e o mal, a polaridade. Mas tudo que acontece hoje na face da Terra acontece por uma questão de necessidade. É o necessário. Agora, é preciso entender esse mecanismo todo para que possamos continuar a trabalhar pelo engrandecimento espiritual do planeta Terra. É o que eu poderia falar inicialmente, jogando então esse tema mais para diante, e voltaremos a essa questão. Carlos Nascimento, Edu. Muito bom. Pode direcionar agora o assunto que quiser e a gente vai redesenhando esses fatos. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre IA, né? Inteligência artificial, que é isso é muito bom, isso é muito interessante. Que, na verdade, por IA, a gente quer, na verdade, abarcar toda a questão tecnológica, as tecnologias disponíveis a todos. O IA é o que está a imagem em evidência, mas tem realidade aumentada, criptomoedas, os blockchains, a internet das coisas, o próprio GPS, que abriu o caminho para tudo isso, né? E aí, o que acontece? O tema aqui é falar sobre a sabedoria iniciática das idades. Então, vou até ler aqui um trecho na revista Fiat Lux, número 32, que o Roberto Lucila editou, né? Ele fala aqui, né? Desde a origem da história oculta da civilização, os grandes instrutores como Pitágoras, Platão, Orfeu, Han, Cristo, Buda, Lao Tse, Amenófis IV, né? E muitos outros procuraram estabelecer na face da Terra os princípios sagrados da sinarquia, por ser o caminho mais belo, justo e harmonioso que só as mentes dos grandes iniciados podem conceber, por ser fruto de todas as experiências acumuladas por meio das idades. Então, acho que esse parágrafo é uma síntese do que é o sentido da sabedoria iniciática das idades, que é você levar a humanidade cada vez mais a expandir sua consciência e entrar num estágio superior. Só que o que acontece? A gente vê um progresso acelerado, um progresso material acelerado. E aí o próprio matéria faz essa advertência, né? Que o progresso sem espiritualidade não é evolução. É sim uma simples realização material que pode gerar confronto para alguns, mas nunca uma realização interior. Muito pelo contrário, só tende a materializar cada vez mais a consciência das criaturas pelas facilidades e apelos para as coisas externas e efêmeras que esvaziam o ser. Por isso é que se nota uma crescente inquietação psicológica nas pessoas de todas as classes sociais, incluindo, mormente, nas mais abastadas. Sou moderno o texto? Esse texto é de décadas, mas não mudou nada para o momento atual. E parece moderno mesmo, viu, o Eduardo? Mas se você for analisar, o século XX ele teve um avanço tecnológico muito grande. A gente já está sob a influência da Era de Aquário. E a Era de Aquário ela traz essa inovação, né? Então, daqui para frente, a gente vai perceber todo esse avanço tecnológico. A inteligência artificial ficou em voga agora, mas muita coisa já tinha uma inteligência artificial. O próprio computador ali, ele já tinha, desde quando foi criado, ele já tinha essa inteligência artificial. Então, todo esse avanço tecnológico, eu acho que vem acompanhado da Era de Aquário, né? Então, daqui para frente, a gente vai ver. Agora, o que falta no homem é moldar o homem para a era atual, né? Então, a partir do momento que ele estiver em sintonia com os valores que a Era de Aquário exige, todo esse avanço tecnológico vai servir para o bem da evolução da humanidade. Vocês concordam comigo? Eu concordo, e, Carlos, eu vou falar mais ainda.
os valores da era de aquário com as novas tecnologias estão facilitados. Por exemplo, cooperação, eu estou conseguindo desenvolver grandes soluções à humanidade por meio da cooperação. Então, uma pessoa de um canto do planeta interagindo com outra, está lá apresentando soluções que antes você demoraria décadas para conhecer aquela pessoa. Exatamente. Hoje, pela arquitetura de redes, pela comunicação por temas e tudo, você chega a soluções disso. Então, hoje você vê, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade de comunicação, aparelhos que suprem a comunicação que faltava àquela pessoa. A dificuldade linguística, aparelhos que fazem a tradução instantânea daquilo, ou então mesmo materiais e tudo. Mas a advertência fica dada. O Elcio Francisco Santos, ele traz aqui, né? Nada de novo debaixo do sol, diz o livro do Eclesiastes 645, antes de Cristo, 645 anos antes de Cristo. Ou seja, a inteligência artificial é apenas e tão somente a mente concreta, ou seja, um resquício aí da raça atlântica, levado ao seu extremo. Elcio, de fato é isso, mas você tem que aproveitar as novas tecnologias para fazer o trabalho. O lado espiritual é uma experiência individual, uma experiência coletiva, de dimensões que a inteligência artificial ainda não alcança, não tem de alcançar. A alma, a consciência é uma coisa superior a isso, né? Mas você pode aproveitar a inteligência artificial para você tornar dinâmica a comunicação. Nós estamos aqui nessa live, por exemplo, com o uso da IA, a gente pode fatiar essa live para transformar em Reels de 1 minuto, por exemplo, e divulgar fatiadamente isso. Isso é o quê? Uma maneira dinâmica de comunicação. Agora, os perigos da tecnologia é que a pessoa pode ficar ilhada. O fenômeno ilha é um fato. Então, você me fala o que você gosta, eu vou te encher seu celular de sugestões para vídeos e coisas que você gosta. Você gosta de bichinho? Toma cuidado, porque você entra em certos aplicativos que fica pondo vídeos de bichinhos, fofinhos, bonitinhos, aí você, quando vai perceber, você gastou mais de 2 horas só vendo um vídeo atrás do outro, de coisas engraçadas ou coisinhas fofas, ou então, não, eu gosto de esportes, você pode ficar o dia inteiro focado em esportes, e pronto, acabou o seu dia, sua produtividade foi lá para baixo. Não fez nada de útil no dia inteiro, porque você ficou focado em esportes. Então, as ameaças são muito grandes. Ou pior ainda, né? As convicções das pessoas, e aí as bolhas políticas que nós vemos atualmente, que tem feito a pessoa ter um pensamento, aparece várias pessoas com aquela corrente de pensamento para reforçar aquilo que você pensa, e ninguém pode te contradizer, porque o próprio algoritmo vai tirar sua lista de interesses para aqueles temas que não te chamariam atenção. Então, o fenômeno das bolhas é uma realidade, né? Aí a Belmonte comenta, né? E ficando na ilha, o pessoal permanece na superficialidade. Pois é, Bel. Essa é a ameaça das tecnologias atuais, né? Mas é isso. Professor Walter, Catila, querem comentar algo a respeito? O que o Edu falou realmente tem uma enorme importância com referência ao desenvolvimento tecnológico, né? Veja bem, hoje nós não temos dificuldades nem físicas e nem tecnológicas para entrarmos em contato com o mundo, né? Antigamente as pessoas não conheciam outras terras. Hoje a pessoa pega um avião, daqui a algumas horas está do outro lado do planeta, né? Ou então imediatamente ele se conecta, os celulares se conecta com o planeta inteiro, né? Nós vemos aí que na parte manifestativa existe algo que a gente chama esotericamente como a volta à unidade. Nós estamos realmente voltando a um processo de unificação. Somos todos um, mas através do processo de manifestação na Terra, nós nos dividimos, nos afastamos, né? E agora, principalmente a partir do século XX, né, com o desenvolvimento da tecnologia, nós estamos nos aproximando, pelo menos de maneira tecnológica, mas isso vai mais além do que isso. Na verdade, essa aproximação tecnológica, ela não é simplesmente efeito da ação tecnológica, ela é efeito de um paradigma, de uma ação superior, de uma orientação superior que nos leva e nos induz essa unificação.
A evolução de cada homem, por ser ele uma mônada, um microcosmo, um pequeno universo, se processa individual e coletivamente, por vontade e esforço próprio, exigindo-se de todos nós e de cada um a sua voluntária contribuição para que tudo volte ao todo. Ensina-nos uma das instâncias de Jean, que Deus se divide para consumar o supremo sacrifício. As frações divididas e subdivididas em que se manifesta a unidade tendem centripetamente ao retorno e a tornarem unas na sua origem. Na verdade, nós podemos até dizer mais profundamente que Deus não se divide. Deus não se divide. Ele projeta, produz um mundo enorme, mas uma série enorme de coisas, objetos, manifestações, mas não existe a manifestação. Deus é uno. Ele está presente em cada partícula do universo, Deus está presente, né? Ora, mas se Deus, pelo nosso conceito da nossa personalidade, se nós admitimos que Deus se divide em homens, a gente pode ver que tudo se resume em Deus. Olá, somos todos um. Os yogis mais evoluídos, quando em êxtase, no samadhi, em Sushumna, em que funcionam ambas as narinas, costumam pronunciar as sagradas palavras Tati Tuan Asi. Eu sou ele, eu sou Brahma. O homem possui dentro de si tudo quanto contém no universo, constituindo efetivamente um microcosmo. É isso, evidentemente, que nós achamos, através da ciência iniciática, que tudo que existe de possível no universo já está dentro do homem, de maneira potencial. Aí, então, nós vemos justamente uma das questões que nos veio aqui, as novas gerações, né? O desenvolvimento, a renovação social, isso se compreende como o desenvolvimento do autoconhecimento, e isso é muito importante. O autoconhecimento que traz todas essas potencialidades universais que está dentro de cada ser humano para a realização de uma nova sociedade. Uma nova sociedade não vai se realizar através de leis, decretos, não, isso é bobagem. As pessoas dizem assim, proximamente teremos leis e decretos que vão mudar o mundo. Não, a sociedade não vai mudar através de leis e decretos. Isso faz parte da parte externa. A sociedade muda quando o homem se transforma, homem e mulher, o ser humano, né? Há uma transformação interna, então uma nova visão das perspectivas evolutivas, é isso? Há uma visão da sua unidade. Isso é muito importante no ser humano. Ele verificar que ele é uma unidade e que ele está evoluindo. Na verdade, o ser humano se comporta de uma maneira muito específica. Ele se queixa muito de todas as coisas, sente-se vítima e joga a culpa nos outros. Esse é um grande problema social que nós temos, para entender. Basicamente, o ser humano queixa-se das coisas, finge-se de vítima e joga a culpa nos outros. Não. A culpa está dentro dele, as limitações estão dentro dele. No momento que cada ser humano for se transformando, nós teremos uma nova sociedade. Uma nova sociedade, né? Então, aliás, as constituições afirmam, né, que o poder emana do povo. Ainda não. Infelizmente, o que emana do povo é a dúvida, né? A dúvida em todos os setores. Na verdade, o poder emana de Deus. O poder emana de Deus. Agora, o ser humano pode, através do seu desenvolvimento interno, do autoconhecimento, produzir novas gerações pela transformação interna. Isso é básico, básico. Isso não se faz em faculdades, não se faz em escolas comuns, não. Por exemplo, já entrando num campo específico, né? As faculdades de hoje não transformam o ser humano. Eles transmitem informações, mas nós temos que dar um passo adiante. Estamos na era de Maitreya. É necessário que se institua faculdades e escolas que transformem o ser humano. Transformem, não. Possibilitem a transformação do ser humano, deixando bem claro que a base fundamental para essa transformação é o autoconhecimento, a autodisciplina. E isso aí, evidentemente, entra dentro do que nosso Jesus Cristo nos afirmou, a lei do amor e do perdão. Sem isso, nada feito.
O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz, sem se exercer o amor e o perdão, nada pode acontecer. Então, isso são as bases para o desenvolvimento social que nós temos hoje no mundo atual, né? É por isso que nós temos que escapar das ideologias e caminhar pelas ideias. As ideologias, elas ficam no plano humano. Elas vão sumindo, desaparecendo, surgem ideologias para lá, ideologias para cá, mas isso tudo é efêmero. Agora, a ideia não, a ideia é universal. Uma ideia que constitui o plano superior de entendimento humano é uma ideia válida aqui no planeta Terra e em outra qualquer galáxia, porque ela faz parte da projeção do Deus interno que existe em nós. Então, é uma maneira de abordar esse assunto, dando sequência ao que foi conversado até agora, e principalmente procurando entender a natureza, a existência e a necessidade desses processos ditos de inteligência artificial. Professor, o senhor iniciou aí fazendo uma abordagem falando sobre a questão de que a Terra é um ser vivo, né? Então, como todo ser vivo, a gente pode entender que o ser, ele nasce, se desenvolve, passa por transformações e depois, eventualmente, termina, né? Então, essas transformações sociais, e tudo isso que nós estamos abordando e o momento que nós estamos passando de transformação, eles acontecem de forma autônoma, de forma independente, pela própria ação pela ação da própria Terra, né, dentro do seu desenvolvimento, né, dentro desse processo. Ele se transforma de forma autônoma, de forma individual, de forma independente, né? Amarrando aí com o que o senhor falou agora, né, sobre a questão das ideologias, ou seja, de forma independente, a Terra ela vai seguindo o seu curso e vai gerando esse processo dentro do curso de transformação nos seus mais diversos aspectos, inclusive, agora conectando já aí com o momento atual, que é a questão das inteligências artificiais, ou seja, tempos atrás, há menos de 30 anos, nós não tínhamos nem conhecimento de celular, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, imagina, 30 anos atrás, poderia ser considerado quase que uma feitiçaria, né? Então, quer dizer, o telefone era de fio, né? Telefone daquele de discar, né? De linha, né? Não se fazia ideia. Então, quer dizer, nós estamos ligados diretamente à própria Terra, à própria Mãe Terra, né? Aí, e junto com ela, nós vamos tendo essas transformações e passando por esses processos também de aprimoramento, juntamente com ela, independente de qualquer coisa, né? Queira ou não. É mais ou menos esse o caminho, acredito eu, né? Exatamente, irmão Gilberto Cartira. Você falou corretamente, né? Pensando no homem, queira ele ou não queira ele, a evolução acontece. Porque essa aí é uma decisão da lei justa e perfeita, na verdade. Inevitavelmente o homem vai evoluir, o homem está evoluindo. Agora, é claro que isso aí tem leis específicas, a lei do karma e uma série de leis, né, que regem esse comportamento. Agora, é evidente que uma coisa é básica no comportamento, na natureza humana: ninguém evolui. Ele pode estacionar, mas evoluir não. Mas a Terra tem os seus mecanismos, né, de transformação interna, isso aí não é por acaso, através da lei universal, e nós temos que estar atentos a isso. A questão não da humanidade como um todo, mas, no mínimo, pela elite espiritual, estar atento a esses movimentos de transformação que a Terra está passando, esses momentos de oportunidades que nós recebemos de transformação. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou bem claro, nessa maneira sintética de afirmar, ele fala justamente do terceiro milênio. Nunca se falou tanto sobre terceiro milênio como agora. É um ponto decisivo. Nada acontece por acaso. Pela primeira vez a Terra entra num afunilamento, mas um afunilamento na nossa mente, mas na verdade é uma abertura para o cosmos, né?
E é claro que aí, evidentemente, haverá as separações, haverá as distinções, como o nosso mestre Jesus já falou, a separação do joio e do trigo, mas tudo isso para o bem de todos. Agora, nós devemos ficar atentos nesse processo, né? A pessoa diz assim, aqui o nosso canal Conexão 3005, o nosso mestre afirmou, que uma nova civilização começará a acontecer no ano 3005, uma nova civilização na face da Terra. E o Brasil tem uma importância muito grande, enorme, nesse sentido, né? Mas então a pessoa diz assim, puxa vida, mas daqui a 1000 anos, falta tanto tempo. Esse é o engano. O trabalho tem que ser feito já. Isso aí é o tema que nós estamos tendo hoje, né? A geopolítica, a conexão cultural, organização em redes, transformações sociais. Isso é algo que tem que ser feito já, no momento já, né? Eu aqui e agora. Se nós não fizermos isso, 3000, evidentemente, 3005 não acontecerá, por dedução, né? Agora, não acontecerá baseando-se no aspecto humano. Esse 3005 vai acontecer porque é determinado pela lei justa e perfeita. E todos devem estar incorporados e colaborando para esse processo de transformação. Nunca a Terra passou por transformações tão profundas como a partir do século XIX, século XX e agora a partir do século XXI. A tal ponto que a ciência, às vezes, fica estupefata diante de novos painéis que se mostram à frente, né? Ela fica realmente estupefata, né? Coisas extraordinárias acontecendo. Mas isso indica que o papel do ser humano agora é fundamental. Por isso que está se falando muito agora na passagem para a quinta dimensão. E isso é verdade. Estamos caminhando para a quinta dimensão. E temos que estar preparados e trabalhando permanentemente para esse assunto, justamente criando novas gerações, expandindo a consciência nisso, trabalhando pela tradição e inovação e, principalmente, abrindo caminho para o acesso ao conhecimento. Não o conhecimento de informação, mas o conhecimento definido pela ciência iniciada das dados como autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Muito bom, professor. Nossa, está muito boa a nossa roda de conversa. Aqui o próximo tema, e é um tema que está se debatendo muito atualmente, que é o meio ambiente, né? Eu acho que é importante de a gente falar sobre o meio ambiente. Será que as pessoas percebem que o planeta é a extensão da nossa casa? Será que o que acontece do outro lado do planeta vai refletir aqui do nosso lado? Será que as pessoas têm compreensão de como o planeta ele se movimenta, como que ele interage, como que o planeta, como que tudo isso funciona, como que funciona a parte biológica, química, de tudo isso que está no nosso planeta, todas essas questões físicas, como que tudo isso se sustenta para gerar a vida no planeta. Professor, eu pergunto para a turma aí, para a gente debater sobre o meio ambiente, a gente não precisa compreender muita coisa? Ei, professor? Carlos, eu tenho certeza que sim. Mas, às vezes o bom senso também já ajuda, e uma fé, a fé na confiança nas coisas também ajuda. Por quê? A gente tem que entender que confiar no meio ambiente e apoiar na preservação, não é necessariamente não se desenvolver. Isso. Está bem claro. Mas saber se desenvolver. Então, nosso irmão Sidney Augusto, ele sempre fala da preservação das matas ciliares, né? Que é o cílio, está lá protegendo as correntezas, os rios. Então, se você destruir os cílios, as matas ciliares, pronto, é chamar para ter enchente. Ou então, está lá, a cidade de Petrópolis mesmo, foi dito, foi a cidade planejada, uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Que o engenheiro que planejou, ele foi bem claro. Olha, sabe aquela parte alta ali, aquelas encostas ali, não pode construir nada. E aí a gente viu historicamente os problemas que Petrópolis passou por enchentes, por desabamentos. Por quê? Porque construíram nas áreas de encosta.
Ocupações irregulares, sim, mas se construiu. Então, aí você tem que ter um trabalho muito solidário de todos, no setor público, no setor privado, a população, para ter essa consciência. Outro, meu, como é que uma pessoa em sã consciência pega um material plástico e joga no mar? Joga no esgoto, assim, passa na cabeça de uma pessoa que faz um negócio desse. Então, é um gesto individual, mas que tem efeito. Você sabe que o tráfico de drogas tem resultado numa consequência muito significativa. Encontraram no mar, encontraram aqui no Oceano Atlântico, nos mares brasileiros, aqueles tubarões pequenos, o shark com o nariz afinado, todos noiados, vamos dizer assim, né? Com uma cara de louco e tal. Se descobriu que a presença de cocaína no organismo desses tubarões estava exagerada. E o que foi? Foi droga que caiu no mar e eles tiveram acesso. Então, olha como uma simples coisa causa efeito. Então, imagina uma destruição em massa de regiões de preservação. É uma coisa muito séria, né? E sim, agora os efeitos danosos é o que a gente está vendo aí os efeitos climáticos, né? Os efeitos climáticos estão mostrando isso claramente. Se você não ter cidades preparadas para desastres ambientais, e principalmente, o que adianta ter uma ilha, por exemplo, lá no Pacífico, que está anunciando que vai desaparecer? O que eu posso fazer numa ilha que está anunciada que vai desaparecer com a elevação do nível da água? Quer dizer, não tem o que fazer, quer dizer, tem coisa que parece que é tarde demais. Mas não é assim, não, gente. Se fizer o trabalho, pouco a pouco, a Terra se recupera. O professor Walter falou, a Terra é um ser vivo. Então, da mesma forma que a Terra passa por crises, por doenças, por estar machucada, maltratada, ela também tem uma incrível capacidade de recuperação. Só que ela muda. Então, certas mudanças climáticas nem é tanto por destruição ambiental, mas por uma característica viva da Terra que está em estágio de evolução. Né? A partir dos anos 70, né, muito recente, que começou no planeta essa caminhada pela ecologia. Né? Antigamente não se falava nisso. Né? Foi a partir de 1970. E nós temos trabalhos muito importantes relativamente a isso, não ainda suficiente, estamos muito longe ainda de um trabalho de preservação da natureza. Eu digo assim, muito longe ainda. Não é isso? Mas alguns fatos nós podemos perceber, né? Que nós não vemos mais com frequência os países fazendo explosões atômicas e explosões debaixo da terra. Então, parece que essa consciência chegou no ponto exato de que não é interessante, né, fazer essas explosões, né, e que no século XX foi muito constante, né, essas experiências danosas para o planeta. Aliás, danosas, veja bem, não só para o planeta físico denso, né, mas para o mundo vital, o mundo astral. Uma explosão atômica, ela afeta os mundos hiperfísicos também. Isso os cientistas não podem entender, porque ele não lida nisso, com os temas relacionados à ciência inicial das idades. Mas uma explosão atômica, por exemplo, mesmo que principalmente explosões atômicas subterrâneas, né? Eles faziam na década de 40, né? Dizendo que era para impedir a destruição na face da Terra. Mas a Terra é um ser vivo. Como nós dissemos, é um ser vivo. Existem os mundos internos. E nesses mundos internos existem consciências que lá existem mesmo. E explosões atômicas podem ter ações nefastas sobre essas consciências que lá existem. Mas, felizmente, nós já percebemos um fato importante. Já não se vê mais, com muita frequência, explosões atômicas realizadas pelas nações, pelo menos pelas grandes nações. Às vezes, uma nação assim, que para demonstrar o seu poderio faz uma explosão só para questão para demonstrar o seu poderio atômico, né? Isso é uma grande bobagem, porque inclusive na década de 40, 50, né, eu li um determinado relatório, né, de um determinado fonte de conhecimento, dizendo que um determinado país, que eu não vou citar, um determinado país na face da Terra
tinha um poderio atômico para destruir a Terra 40 vezes. Eles falavam isso de maneira aberta. Esse país tem um poder atômico para destruir a Terra 40 vezes. Quer dizer, não é suficiente destruir uma vez. Por que 40 vezes? É uma bobagem muito grande, né? Destruir a Terra 40 vezes. Uma só já é suficiente para destruir tudo. Mas existe algo superior, a lei cósmica justa e perfeita. E a lei cósmica nos deu ferramentas para a introdução de novos conceitos, né? É claro que a evolução do planeta se faz lentissimamente por longas eras, equivalentes a várias eternidades, e quando seus reinos, inclusive o Minal, uma e outra distantíssima do período conclusivo, como é fácil revelar nos abalos sísmicos, erupções vulcânicas, maremotos, legítimos meios de defesa partindo do seio da Terra. Veja bem, legítimos meios de defesa da Terra partindo do seio da Terra. É isso. Tanto quanto se verifica no organismo do próprio homem. Daí podendo-se inferir que, quanto antes de concluir a evolução do globo, nenhum homem será perfeito. Excetuam-se somente aqueles que aqui comparecerem para dar cumprimento à sua missão de guias ou mestres, por serem fiéis guardiões da eterna sabedoria, desde que no longínquo alvorecer do mental humano se constitui a excelsa hierarquia oculta com o nome de Suda Dharma Mandalam. Agora, é claro que tudo isso vai... Os ensinamentos da doutrina secreta, por outro lado, outro nome de teosofia, tem uma origem divina, que se perde na noite dos tempos. É isso? Origem divina, entretanto, não quer dizer revelação de um Deus antropomórfico, sobre uma montanha, entre relâmpagos e trovões, mas, segundo compreendemos, uma linguagem e sistema transmitido à humanidade primitiva por outra humanidade, tão adiantado que parecia divina aos imaturos. Então, esse é o nosso processo. Essas humanidades muito mais adiantadas, que nem podemos chamar de seres humanos, ou seres super-humanos, né? São mestres, né? Seres de hierarquia, estão aqui permanentemente, nos dando oportunidade para o entendimento de nós mesmos e a possibilidade da formação de novas gerações, novas possibilidades, sutilizando o nosso planeta, né? Como nós temos aqui um tema, né? Pertinente ao nosso... na roda de conversa, leveza e sutilização. Então, tudo isso é pertinente à evolução da Terra. Agora, é absolutamente necessário que os seres humanos, não só os dirigentes, mas também aqueles que se dizem dirigidos, perceberem essa questão, esse plano universal. Isso é intuitivo, nenhuma escola vai ensinar isso. Isso é um fato intuitivo que deve nascer dentro do indivíduo, através do autoconhecimento. Então, por isso que devemos colaborar sempre nesse processo evolutivo do planeta Terra, né? Porque a Terra é um ser vivo, é um corpo vivo. Senhores... Essa informação do tubarão aí é preocupante, hein, Eduardo? Porque se um tubarão normal já é perigoso, é agressivo, imagine sob efeito de cocaína. Cara. Coitado do tubarão, mas coitado de quem for vítima dele, né, também. Mas, olha, tem perguntas aqui do chat que eu gostaria de puxar aqui, comentários, bem rapidinho do Salve, e depois da Bel Belmonte, aí a gente retoma os assuntos, né? O Salve comenta, né? A comunicação no futuro será telepática e teletransportada. A linguagem do futuro será por telepatia e a comunicação teletransportada, melhorando aí, né? Também será por comunicação psíquica. O usuário é capaz de conversar com outros indivíduos, estabelecendo uma comunicação mental. Aqui é curioso o seguinte. O curioso é que isso depende muito das gerações que vão vindo. E aqui tem um caso, muito exemplo curioso, né? Telepática já é o que a Dani já comenta. Tem pessoas com capacidade telepática, que vai captar os sinais, capta as coisas e se comunica por este meio, né? Então, há relatos de que já tem pessoas com essas habilidades. Eu gosto de falar no jargão, assim, chip desbloqueado, né? Já vem com chip desbloqueado.
E falando sobre essa interação, né? Não sei se vocês perceberam, mas a Dani estava com roupa escura e eu estou de roupa escura. É a nossa integração. Não combinamos e mesmo assim estamos combinando na vestimenta. Então é impressionante, né? Como que é essa integração, né? Aí, até a Dani apareceu aqui, ó. Estamos de escuro, né, Dani? Ó. Combinamos? Não combinamos. Não. No entanto, estamos combinando. Normalmente eu tô colorida, né? Hoje não. Então, torna mais impressionante ainda. Né? E assim, né, aí tem um comentário aqui da Bel Belmonte. O que ela fala aqui? Ah, não, tem um LVS, São Caetano do Sul. Prezados, estou conhecendo a SBE agora e gostaria de saber o que vocês pensam a respeito das questões éticas, como inteligência artificial, como transhumanismo, implantação de chip intracerebral, etc. Saudações fraternas. Lá vem Elon Musk. Né, gente? E aí? Elon Musk. Obviamente, o que eu vou falar é meus conhecimentos de eubiótico, que não representa, por favor, não representa a opinião da SBE ou conhecida Sociedade Brasileira de Eubiose. A gente aqui somos ligados a ela, mas nós estamos livres aqui com os nossos... Somos livres pensadores, vamos dizer assim, né? Então, a nossa opinião não representa a da instituição, por favor. Então, a gente está nessa roda de conversa, mas essa limitação é importante a gente deixar claro aqui. Alguém quer comentar sobre a pergunta do LVS? Não, eu acho que é pertinente porque é o seguinte, eu acho que a gente passa por um momento de transição, eu acho que a gente ainda está sob uma influência de sombra, essas coisas, mas eu acredito muito na mudança, na transformação da humanidade, na mudança. Eu acho que o planeta Terra já chegou numa vibração evolutiva que ela mesma já vai selecionar quem vai ficar aqui e quem não vai. Então, acho que, com o tempo, tudo isso vai diminuindo e vai sumindo. Eu acho que o homem do futuro, a consciência aquariana, é aquela que se preocupa com si mesmo e com o todo, com a coletividade. Eu só vou estar bem se todo mundo estiver bem. Então, eu acho que a gente está numa mudança de ciclo. Eu acho que tudo isso vai mudar, mas realmente isso ainda está em transição. Isso daí, infelizmente, ainda está acontecendo, mas é um período de transição. A gente vai atingir um grau de consciência mais evoluído e isso daí não vai existir mais. Essa questão tecnológica que faz uma fusão do ser humano com a máquina, né, gera muita teoria da conspiração. Mas, assim, ela tem, como tudo, e o momento, como o Carlos acabou de colocar, passa por um período de adaptação. É tudo muito novo. Então, assim, no meio dessa conspiração toda, a gente tem que ver o lado bom. Então, por exemplo, hoje existem experimentos aí em que as pessoas fazem implantação, né, de microchips no corpo, e tem pessoas que estão recuperando o movimento físico, que tiveram acidentes, pessoas que tiveram problema de fala, que sofreram AVC, dano, né, no cérebro, e que essas pessoas elas estão recebendo, estão passando, isso está acontecendo neste momento, não é uma coisa que você vai encontrar no SUS, não é uma coisa normal, mas assim, é muito natural isso. Tem em São Paulo, inclusive, laboratórios aí do Hospital das Clínicas já tem equipes que fazem esses experimentos e muitos laboratórios no Brasil, inclusive o Brasil é muito adiantado, inclusive nessa parte, né? Então, teorias da conspiração à parte, né, que existem aí aos montes, né? A gente tem que ver os avanços e o bem e a nossa integração, né, com essas tecnologias, que é inevitável, não tem jeito, não dá para a gente fugir. A gente está, claro que tem essa transição que ela é meio dolorosa, né? A gente se confronta, a gente se depara, tem um conflito de gerações, o pessoal mais velho. É igual eu falei agora há pouco, né? Tinha antigamente, há 30 anos, há 20, até existia
o telefone de discar, né? Era o telefone de linha, quer dizer, hoje em dia você não faz nem... Eu não lembro qual foi a última vez que eu atendi um telefonema, porque eu fiz um telefonema. Eu usei o meu celular para fazer uma ligação. Hoje o celular ele serve para tudo, menos para você ligar. Olha que interessante, né? Você acessa a internet, faz chamada de vídeo, conversa como nós estamos aqui. A última coisa que a gente faz hoje em dia é usar o celular para fazer chamada, né? Então, essas tecnologias estão aí. Agora, o que foi citado pela pessoa que mandou a pergunta é interessante. Precisa ter uma questão ética, né? Isso aí vai ter um momento que vai ter que passar por algum tipo de regulação mesmo, né? Para colocar as diretrizes aí éticas, as barreiras, mas até que isso aconteça vai levar um tempo e a gente vai ficar se batendo um pouco aí, não vai ter jeito. Mas eu acho muito bem-vindo. Vocês estavam com saudades dele, né? Mas não se preocupe, ele está de volta. Guilherme Guazelli Neto tem uma pergunta e nós agradecemos muito. Também parabenizamos aí, saudamos o Roberto Rodrigues de Manaus. Vamos lá. A evolução somente pertence aos seres vivos ou o quinto se preocupa com o meio ambiente? Tudo está em evolução, tudo. O reino mineral, vegetal, né? Animal e hominal, tudo está em evolução, né? O universo está em movimento. Tudo que está em movimento está evoluindo, né? Então, é isso que a gente precisa compreender, né? Como as coisas funcionam. Não é, professor? Exatamente. A lei da evolução. A lei da evolução. Sobre como as coisas funcionam, tem uma questão lógica aqui que o Elcio falou que é interessante. Do ponto de vista da Terra, não existe lixo jogado fora. Não, porque tudo está dentro, né? Exceto a tecnologia aeroespacial que anda mandando certas porcarias para o espaço, mas de fato, né, todo o lixo está lá. Mas já que a gente está falando sobre isso, a Bel Belmonte deixou uma seguinte informação. Em 2023, com uma população superior a 210 milhões de habitantes, cada brasileiro produziu, em média, 343 quilos de lixo por ano no total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. É verdade. Mas vamos lá, né? Se é isso que lixo está sendo produzido, realmente é uma fonte enorme para se produzir energia, bioenergia, né? E uma necessidade muito grande de fazer a plena implementação da lei de resíduos sólidos, de logística reversa, para aproveitar esse material todo que é lançado, né? Então, Edu, o grande problema, eu moro num condomínio, eu tenho que controlar todo o lixo reciclável, tem muita gente que não quer levar isopor, o isopor é leve. Eu acho que os políticos, a administração pública tinha que entrar de uma maneira mais eficaz na questão da reciclagem do lixo. Entendeu? Não adianta a gente fazer individualmente. De repente, eu fico acumulando isopor aqui no condomínio, não sei aonde levar. Tem poucos ecopontos da prefeitura que aceita, e eu pergunto para eles, eles não sabem se aquilo vai ser reciclado ou não. Entendeu? Eu fico com peso na consciência. Imagina isso ir para o seio da terra, né, para esses lixos... que vai o lixo orgânico, inclusive, e ser enterrado para diluir, sei lá em quanto tempo, né? Mas eu acho que o grande problema hoje, que pelo menos eu vejo, estou na maior cidade do Brasil, o problema é reciclar todos os lixos. Todos os lixos têm aquele triângulozinho que é reciclável, mas tem muita gente que não quer pegar isopor, não quer pegar embalagem de laminadas, eles não querem, então você tem que ficar procurando alternativa de onde eu vou levar isso para reciclar, entendeu? Mas é preocupante. O Eduardo citou a questão da energia, isso é interessante porque
eu acho que com o passar do tempo, forçadamente, nós vamos ter que começar a utilizar, reutilizar e por exemplo, tem um experimento no lixão, na redondeza, nos arredores de São Paulo, isso já tem uns 10 anos, não foi dado continuidade por uma questão de interesse comercial e tal, não sei se, Eduardo, se vocês já ouviram falar, mas eles fizeram um sistema de tubulação dentro do próprio lixão, onde eles canalizavam aquela energia gerada, porque ali gera uma energia, né, um lixão, e eles estavam transformando aquilo em gás. Então, quer dizer, olha aí, o próprio lixão ele pode ser reutilizado como fonte de energia, só que qual que é o interesse, né? Comercialmente falando, entrando agora na questão mais, né, do dia a dia. Infelizmente, isso são projetos aí que poderiam ser muito bem utilizados, criado, né, condições para serem feitas, reaproveitados toda essa 80 milhões de toneladas de lixo que a Bel postou, né? A gente poderia ter gás aí à vontade, mas infelizmente existem outros interesses que o ser humano acaba não tendo. Vou dar um incentivo a essa informação que você trouxe, Catira, mas antes de eu dar esse incentivo, eu falei que o RR está em Manaus porque o MM está em Fortaleza, tudo bem? Então, o Roberto Rodrigues está em Manaus e o Morgan Moura, o MM, está em Fortaleza. Então, saudação à participação de vocês dois e continue curtindo aqui o Conexão 3005. E vou levar aqui também uma pergunta importante do Elson, mas vamos fechar esse assunto da reciclagem. A primeira bilionária que surgiu na China surgiu porque ela explorou recuperação, reciclagem de lixo. Um grande atacadista holandês que investiu aqui no Brasil também prosperou nos Estados Unidos trabalhando com reciclagem. E o Catira acabou de dar a grande dica aí de onde é que se ganha dinheiro com reciclagem. Transformando esse lixo em bioenergia. Então, gente, é um pouquinho de organização, um pouquinho de eficiência pública, um pouquinho de parceria público-privada, um pouquinho de pessoas mais conscientes. Esse assunto é facilmente resolvido, ou pelo menos caminha para a solução. Por isso que eu acredito muito no quanto evolutivo e na dinâmica das coisas para que isso seja bem resolvido, né? Sempre lembrando que, por exemplo, a cidade de Nova York teve um problema ambiental muito sério no século XIX, que ninguém aguentava o cheiro de estrume de cavalo, porque todo mundo tinha seu cavalo para se transportar. Como uma questão ambiental muito séria foi resolvida no século XX, a respeito da matança das baleias, porque o óleo de baleia era útil para muitas coisas. Era o petróleo da época. Então, hoje as baleias respiram um pouquinho mais aliviadas em relação ao que foi o século XIX, em que elas literalmente eram caçadas, né? E no início do século XX, que elas quase foram extintas, né? Então, temos, sim, exemplos de sucesso aí do ser humano ter superado obstáculos e ter dado uma recuperada na ecologia, no meio ambiente, né? Mas aí tem a pergunta anterior que a gente não respondeu muito consistentemente, agora volta aqui pelo Elcio. A probabilidade da associação de palavra é como funciona a inteligência artificial e algoritmos. A instalação do chip nas pessoas pode atrasar ou mesmo eliminar o desenvolvimento da glândula pineal e a conexão com Deus interno? E o LVS comenta. Ótima pergunta, Elcio. Também tenho essa dúvida. Então, volta aqui a pergunta e passo para o pessoal. Quem quer responder essa? A instalação do chip nas pessoas vai atrasar, vai mexer na terceira visão das pessoas? Vai atrapalhar a glândula pineal? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ativa o som, Carlos. Eu acho que por uma questão de saúde, a gente poderia até usar o chip, né? Que nem o Gilberto mesmo colocou. Agora, via de regra, não. Né? Eu acho que o nosso cérebro já é um chip, né? A gente tem que desenvolver um estado de consciência, ele já é um chip, não precisa anexar um outro. Agora, você colocar um chip que vai te dar a dosagem certa de remédio para alguma doença que você tenha, aí tudo bem, né?
você precisa tratar daquilo que você tem. Agora, você colocar um chip por outra finalidade, não precisa, a gente já tem a consciência que é o chip maior, eu acho que o ser humano tem. Eu não concordo. E você, Eduardo? O Sangue Rampa. Katia, vou ser bem rápido, já passo para você. O Lobo Sangue Rampa falava que lá no Tibete havia sim uma cirurgia na terceira visão. Mas, ao contrário do chip, essa cirurgia era para ampliar a sua visão, desbloquear a sua terceira visão. Tenho medo de perguntar, não me interessei mais pelo assunto, que só em pensar já dói a cabeça. Imagina como deve ter sido essa cirurgia. Mas eu quero dizer o seguinte, interferência no ser humano, visando melhoria espiritual, diga, melhor acesso possível. Então, por que não? Por que não também piorar? Então, é tudo uma questão de risco. O que você está intervindo? Eu acho que tudo depende do uso, da forma e da intenção de quem está fazendo a utilização. Eu acho que estamos aqui justamente para desenvolver, nos aprimorar. Eu acho, claro que nós não temos conhecimento, entendimento, né, para falar isso. Aqui é apenas uma opinião, um achismo nosso, né, pelo menos da minha parte. Mas eu penso que se nós estamos aqui para nos desenvolver, para evoluir, para melhorar, eu acho que são bem-vindos e podem sim até melhorar, também como pode piorar. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que o que vai fazer a diferença aí nesse caso é a intenção, a finalidade, né, de quem está desenvolvendo e implementando isso, né? Então, você pode usar, como eu citado anteriormente, uma tecnologia dessa para desenvolver uma questão da fala, que a pessoa perdeu no acidente, ou nasceu debilitada, ou uma questão motora, que a pessoa está com dificuldade de andar, uma coisa do tipo, né? Ou até mesmo para escrever, basta ver aí aquele que morreu lá, que esqueci o nome dele, né? Quem lembrar o nome me fale, né? Como é que chama, Carlos? Schumacher, você fala? Não, que desenvolveu a fala, que morreu. Sim, vou lembrar, que ele falava e o computador... tá, aquele cientista inglês lá. Isso, então você vê. Então, assim, ali era uma tecnologia desenvolvida, muito, né, cara, mas que nem todo mundo tem acesso, mas que ela já existe já faz bastante tempo, né? Então, eu acho que o problema não está na tecnologia, o problema está no uso dela, né? É o Stephen Hawking. Isso, exatamente. Isso. Então, assim, para mim é o uso. Se você usar isso para o mal, ele vai causar mal, vai destruir. Se você usar para o bem, ele pode causar um bem e até ajudar, inclusive, nesse desenvolvimento. Porque, como o Eduardo falou, já foi falado, a nossa mente já para mim, é um chip, é uma tecnologia. Nós somos tecnologia. Aliás, eu sempre falo que não tem nada mais espiritual do que a tecnologia, no meu ponto de vista. Então, estamos interligados. Bom, essa questão, essa perguntar se um chip pode fazer mal, a intenção é fazer bem para o indivíduo, mas se ele pode fazer mal para o ser humano, essa resposta nós já temos. Nós já temos essa resposta. Os medicamentos. Todo medicamento tem efeitos colaterais. Quem? Sou eu que falo? Não, os cientistas falam. Os cientistas são aqueles que produzem os medicamentos e informam os efeitos colaterais. Por isso que eles dizem para o paciente, leia a bula. E mais do que isso, leia a bula e só tome o medicamento com acompanhamento médico. O médico vai dizer, então, por quanto tempo ele pode tomar, quais as condições, se pode ou se não pode tomar. Então, tudo que é feito em termos de medicamento dá efeito colateral. Isso aí. A gente pega a bula, é uma bula, isso é a resposta numa bula. As primeiras 6 linhas, para que serve esse medicamento? O resto da bula, que às vezes são 2, 3 páginas, efeitos colaterais. Pode ocasionar isso, uma série de efeitos, precisa tomar cuidado com isso. E no final da bula, ainda tem um comentário. Existem
coisas que ainda não se sabe. Provavelmente pode acontecer, provavelmente não, precisa tomar cuidado. Então, efeito colateral, é um medicamento. Por isso que, quando a pessoa vai tomar um medicamento, ela não pode tomar o medicamento sem acompanhamento médico. Isso é importantíssimo, não tomar medicamento sem acompanhamento médico, porque ele vai dizer como tomar, se pode ou se não pode tomar, né? Isso é muito importante. Isso faz parte da ciência, né? As empresas que produzem os medicamentos de maneira ética, veja, isso é ética na ciência, de maneira ética eles mostram os malefícios que um medicamento pode produzir para o indivíduo, né? Na alimentação também existe assim. Até na alimentação é isso, né? Tem pessoas que não podem comer determinados alimentos, não tem? A gente não pode comer de tudo. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, tenho determinadas frutas que eu não posso comer, me faz mal. Então, cada pessoa é cada pessoa. O meu médico, isso aí os médicos estão falando isso com frequência, não existe um paciente, existem muitos pacientes. Cada pessoa tem que ser tratada de maneira diferente. E isso, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele já afirmava, não existe a doença, existe o paciente. Então, hoje a medicina está cada vez mais interessada nisso. Não é cuidar da doença, é cuidar do paciente. Cada paciente tem um tratamento específico, porque ele tem as suas idiosincrasias. Isso na medicina fala idiosincrasia. Então, a resposta é essa. O chip pode fazer bem para a pessoa? Pode trazer algum benefício? Pode. Mas também ele pode trazer benefícios, da mesma maneira que o medicamento pode ter efeitos colaterais. Essa é a resposta. A resposta nós já temos. Né? Por isso que a gente não lê a bula, né? Que se a gente for ler, a gente não toma remédio, né? A gente fica assustado. É um assunto difícil, né? Mas a gente já tem a resposta. Não existe um medicamento que tem uma atividade exclusiva sobre aquele problema e não possa trazer efeitos colaterais. E depende tudo do paciente, né? O paciente pode ter efeitos colaterais ou não, dependendo dele. Cada ser humano... é como se diz, cada ser humano é uma obra-prima da natureza. Não existem dois seres iguais, semelhantes. Cada corpo humano é semelhante, é uma obra-prima da natureza. Então, não se pode fazer uma afirmação generalizada. Tem que ser específica e com todo cuidado. Muito bom. Vamos partir para outro tema, Edu. Tem geopolítica, né? Vamos falar sobre geopolítica. Só puxar um comentário aqui, alguns comentários. O Morgan Moura, né? Tem países em que a coleta de lixo porta a porta já é feita seletiva, porém ainda não chegou à nossa cidade por ser mais cara, porque a taxa de lixo já foi criada, essa verba não é para reciclar. Morgan, é aquela história, né? O poder público, quando bem intencionado, quando competente, faz as coisas. Agora, quando não, é esse tipo de informação que chega, né? Infelizmente. Mas, ainda assim, a solução existe, né? Abel Belmonte... Nós podemos até fazer um paralelo, né? Nós temos as nidanas. Sim. As nidanas, dentro de nós, né? São frutos do nosso processo lunar. Nós viemos da Lua, isso aí, viemos da Lua e trouxemos as nossas nidanas, as nossas imperfeições que estão na personalidade. Né? Agora, quando a pessoa se aprofunda na ciência iniciada das idades, ela vai de maneira mais profunda entendendo que as nidanas não é um mal, necessariamente, é matéria-prima. Aquilo que existe de mal na pessoa não é um mal em si mesmo, é matéria-prima. Por isso que ela tem que transformar isso que ela age, que ela utiliza de maneira nefasta, para usar de maneira benéfica para todos. Né? Então, a questão fundamental é o seguinte: o lixo, na verdade, da mesma maneira que nidana, não é lixo, é matéria-prima. Lixo é matéria-prima. Só resta ao homem desenvolver capacidade, e capacidade e técnica já tem, para aproveitar esse lixo e transformar em novas utilidades. Né? E muita coisa já está sendo feita nesse sentido, né? Utilizar o lixo como matéria-prima para produzir outras necessidades.
É claro que isso aí tem uma questão econômica, eu não sou versado nesse assunto, mas eu acho que pegar a matéria-prima da natureza e já utilizar direto, com pequenas transformações, é mais fácil. O mais difícil é separar as coisas, e destilar, separar aquilo que está misturado. O lixo é uma mistura, né, de muitas naturezas, de muitos elementos químicos diferentes, né, materiais, etc. Dá mais trabalho, né? Mas é algo que precisa ser feito pela humanidade, pela ciência. A ciência tem que desenvolver, porque isso é um problema que vai se acentuando cada vez mais devido ao aumento da população mundial, né? Antigamente não se falava quase nisso, né? No início do século XX nem se falava a questão do problema de lixo, etc. Eu nunca ouvi na minha juventude se falar sobre o assunto. O assunto tornou-se mais preponderante justamente a partir dos anos 70, que constatou-se que a não reciclagem do lixo, o acúmulo do lixo traz um prejuízo, e muito mais, jogar lixo de qualquer maneira na natureza não é apropriado para manter o equilíbrio natural que nós desejamos. Na verdade, no século XIX, professor Walter, houve uma movimentação. O primeiro protesto da população brasileira envolvendo o meio ambiente ocorreu no interior de Goiás, onde uma empresa conseguiu a concessão para a exploração mineral. E o que ela fez? Ela usou mercúrio e começou a prejudicar o rio, que era útil para todo mundo. Todo mundo usava para tomar banho, lavar roupa, tomar água, inclusive. Então, a população do interior de Goiás se uniu e fez um motim, colocou menores de idade, porque eram os únicos que não podiam ser presos, se fossem capturados pela legislação na época, que foram lá e causaram uma quebradeira nessa mineradora. Isso foi um pesquisador francês que esteve aqui no Brasil, Hilaire, né? Agora eu lembrei o nome dele. Saint-Hilaire. Ele relatou esse fato, né? Mas só uma curiosidade muito rápida. A gente vai entrar agora no tema da geopolítica e temos que correr, né, Carlos, que está terminando. Mas aqui só um detalhe, uma observação importante da Bel Belmonte, ela fala, né? E abençoada respiração e yogas que estou aprendendo na eubiose. Sem dúvida, Bel. Respiração ajuda muito na prevenção à saúde. É uma prática recomendada, né? Carlos, geopolítica. Então, a geopolítica é uma palavra tão em voga ultimamente, né? Mas é complicado falar sobre geopolítica porque existe, como se diz, é um controle, né, de poder de cada estado, de cada nação, entra a questão econômica, entra uma série de coisas que é como se fosse uma queda de braço, cada um querendo o seu desenvolvimento, né? Mas a geopolítica é uma coisa muito interessante porque ela vai abrir oportunidade para todos os países aprimorar aquilo que tem de bom, aquilo que tem de melhor para oferecer para o outro. Então, a geopolítica hoje eu acho que está meio complexa em relação aos interesses de cada estado, de cada país, de cada nação. Mas eu acho que a partir do momento do desenvolvimento mesmo da consciência, eu acho que cada um vai se aprimorar naquilo que sabe fazer e vai colocar e vai colocar no mercado aquilo que sabe fazer de melhor. E eu acho que todo mundo vai acabar ganhando com isso. É mais ou menos. Você tem alguma coisa para complementar, Eduardo? A melhor análise geopolítica é o que acontece, é você analisar a geopolítica daqui a 3, 4 décadas. Né? Hoje, no meio das notícias e notícias deturpadas aí, não tem muito o que fazer, não. Agora, o que se percebe muito nitidamente é que o mundo está passando por transformações. A China tem ganho relevância, a Rússia está com sua relevância segurada, a União Europeia está em crise evidente, os Estados Unidos continuam a ser os Estados Unidos, mas com uma roupagem aparentemente diferente. A África, silenciosamente, está ganhando seu espaço, e a América Latina, como sempre, a fornecedora de commodities do mundo, também tem o seu espaço aí assegurado.
A outro silencioso é a Oceania, né? Você vê a Austrália lá quietinha e tal, mas tá muito próximo da China, está muito próximo do Sudeste Asiático, então tem uma área muito boa de comércio assim, internacional. A geopolítica está muito confusa, mas a percepção de ganho de influência do Oriente sobre o Ocidente, eu acho que está mais nítida agora do que esteve nos anos 80, por exemplo, né? Então, eu acho que isso eu daria de destaque. Independendo, obviamente, o resultado da guerra da Ucrânia, por exemplo, ou as tensões no Oriente Médio, todas elas sempre tiveram, mas dependendo do resultado dessa guerra, ela vai mudar o curso da história do Ocidente e do Oriente. Mas qual é esse curso, o que vai acontecer ou não, é muita axiologia política e eu prefiro esperar os resultados e me comportar de acordo com o que foram esses resultados, né? Nossa parte aqui, Hemisfério Sul, continue fazendo seus trabalhos, continue seguindo firme e forte, porque nosso espaço a gente tem aqui. Então, é questão de fazer o nosso trabalho, né? Eu estava... Também não vou entrar muito na questão política aí da GEO, né? Mas, assim, a gente observa, coisa que a gente às vezes não presta muita atenção, mas o Brasil, ele vem ganhando espaço dentro desse quadro mundial. Eu tenho, agora com a internet, a gente tem possibilidade, né, de fazer muitas pesquisas e eu tenho notado o aumento de canais na internet de pessoas de outros países, isso que é interessante. Então, já vi canais de pessoas da Alemanha fazendo em português, África, de vários países, e de todos os continentes. Nessa última semana eu vi vários canais desses, com pessoas falando, pessoas nativas, não brasileiro que vai para lá e fala, eu estou aqui na Austrália, né? Não, pessoas de lá, que se esforçam ali em falar o português, fazem uma tradução, e aí dando a visão deles sobre o Brasil. E, assim, de todos os que eu acompanhei, que eu pesquisei, eu não vi uma abordagem que fizesse tivesse uma visão ruim do Brasil. Inclusive em comparação aos países deles próprios, em todos os sentidos. Desenvolvimento, apesar, né, da gente reclamar bastante, a parte do ser humano mesmo, né, o tratamento, a forma de produção, o quanto a gente está se desenvolvendo, a maneira do brasileiro tratar e de resolver as coisas. Eles têm uma visão, eu tenho notado, né? Eles têm uma visão muito positiva, muito boa, que o Brasil é, assim, o local realmente melhor do mundo, em todos os sentidos, né? Para se viver. E eu achei isso interessante, eu tenho notado que tem surgido muito essa visão lá de fora. Então, acho que a gente está no caminho certo aí. Tomara que a gente não estrague tudo, né? Pessoal, deixa eu aproveitar e fazer a divulgação dos próximos eventos. Tá? Então, já aproveito aqui a fazer um comentário. No site da Eubiose foi publicado, né, uma matéria sobre o padre Antônio Vieira, né, o fascínio do barroco nos sermões de Vieira. Vamos fazer a divulgação do link aqui. Está no chat. É um artigo que vale muito a pena conhecer, ler, né? Porque o padre Antônio Vieira é um personagem que precisa ser estudado. Conhece muito pouco sobre ele, e ele é o artífice aí de coisas muito interessantes que vibram na história até hoje, né? Nossa próxima live, na terça-feira, vai ser justamente um pouco mais sobre economia, né? Brasil, a próxima liderança.
o economista, o mestre em economia, jornalista, escritor e pesquisador Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele vai apresentar aí esse tema no dia 30 de julho, terça-feira, às 20h40. Uma nova ordem econômica se impõe no mundo. As mudanças geopolíticas, tecnológicas, demográficas, ambientais e culturais abrem espaço para países como o Brasil. A as projeções indicam um enorme crescimento rumo à liderança global. Ele tem estudos aí que apontam como isso vai acontecer dentro de uma questão aí de décadas. Então, vale a pena aí, fica o convite para todos assistirem essa nossa próxima live. No sábado, está aqui de peso, né, a nossa equipe do Conexão, o professor Walter Teixeira de Andrade, Carlos Antônio Nascimento, Gilberto Catira. Então, está aqui, né, o projeto de iniciação. Esse sábado, eu acho que já é a edição 116, né? 116, exatamente. Exatamente, 116. E, professor, sempre é bom destacar aqui, colocar a foto do professor Henrique José de Souza, da Helena Petrovna Blavatsky, são grandes pensadores aí que o professor Walter tem trazido conhecimentos, conteúdos aí que nos ilustram de sábado, né? Aquele artigo que eu mantei, Neubiose, é um produto também da revista Poliética. Então, fica aí a divulgação do logo. Também quero dar destaque aqui ao Centro de Terapias Holísticas, o Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, em São Lourenço, Minas Gerais. Vocês podem pegar informações pelo WhatsApp 35-99-756-6874, ou no seu site Shakti Nova Era, ou então no Instagram, @Shakti Nova Era. Tem programação tanto para cobrir as atividades de São Lourenço, como aqui em São Paulo, na Zona Oeste, o Departamento de Sumaré, na Zona Norte, o Departamento de Santana, e em Brasília. Então, está aí a divulgação. Também já se inscreve, ainda é possível se inscrever no concurso Henrique José de Souza de Literatura da cidade de Nova Chavantina, na modalidade de romance. Ainda está abertas as inscrições. Aí está o site, né? iculturalbr.org.br, 5º prêmio Henrique José de Souza de Literatura. Premiação de R$5.000, mais a publicação da obra na editora da Arana. Inscrições abertas até o dia 28 de agosto de 2024. Então, está aí os dados do site. Essa iniciativa tem a realização e apoio do iCultural, da Sociedade Brasileira de Eubiose e da Prefeitura de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Então, essas são as divulgações. Não sei se vocês querem divulgar mais algum item especial. Bom, era isso, né? E tem mais alguma pergunta? Eu gostei da pergunta do Morgan Moura. Gilberto, eles observam o Brasil como uma esperança para a geopolítica mundial. Sim, acho que é o comentário sobre o que eu havia falado, né? De fato. É o que a gente às vezes comenta, né? Parece que existe um Brasil, né, paralelo ao outro, o Brasil político e o Brasil econômico, né? O Brasil econômico ele avança, né? Ele vai avançando, ele vai abrindo oportunidades e infelizmente o que trava é o Brasil político. Se essa polaridade funcionasse em equilíbrio, em harmonia, o Brasil realmente já estaria numa situação de destaque mundial, viu? Aliás, Carlos, eu só vou fazer uma complementação. Existem 3 Brasis, né? O Brasil político, o Brasil econômico e o Brasil espiritual. Espiritual, exatamente. Eu acho que é por isso que a gente avança, viu, professor? Exatamente. Então, o fundamento do Brasil é o Brasil espiritual. O Brasil espiritual. Quem dirige isso aí é a lei cósmica justa e perfeita. E esse ninguém perturba. Não. Quem tenta perturbar isso, gera um karma para si mesmo. Né? E, geralmente, quem perturba isso pertence ao setor político ou ao setor econômico. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o Brasil
é o berço da nova civilização. Então, todos precisam ficar de olhos alertas e percebendo as questões universais de transformação. É o tema de hoje que nós estamos observando, né? Justamente novas gerações, transformações sociais, mudança de comportamento. Isso é muito importante. É o Brasil espiritual. Mas, senhores, como é sabedoria iniciática das idades, vamos recuar mais um pouco e ver o livro das Revelações. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17, trazido aqui pelo Elcio Francisco dos Santos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Escravos lhes fosse posto para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, uma reflexão aí que o Elcio traz para a gente. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. E aí? Eu me arrisco a dizer o seguinte, o sinal da besta, o sinal da besta hoje pode dizer que é o celular. Pode ser, sim. Por identificar o sinal da besta. Todos estavam atravessando a rua com um aparelho na mão, sem olhar para os lados. Qual é o sinal da besta? O celular. É o celular. Estava segurando o celular, é a verdadeira besta, né? Agora, o Eduardo, olha, agora vamos raciocinar pelo lado espiritual, né? Sim. Os técnicos dizem assim, não, a informática vai se desenvolver cada vez mais, vai ser uma coisa extraordinária. Não. A informática vai atingir uma certa altura, depois vai começar a evoluir. Ela vai se tornando uma coisa do passado. Ela vai ser rejeitada como uma coisa antiga. Por quê? Já foi dito isso aqui no nosso encontro. A comunicação será mental. Aí não vai precisar celular, não vai precisar máquina, não vai precisar telefone, nem nada. Mental. Então, toda essa parafernália, esses equipamentos e esse desenvolvimento estão com os dias contados, vão desaparecer. Vai chegar um dia que vão ser coisas do passado, abjetos, coisas sem utilidade, porque o ser humano vai desenvolver a sua capacidade de desenvolvimento mental e espiritual, e isso vai ser desnecessário. É isso que a ciência não entende, os técnicos não entendem. Não entendem isso aí. Eles acham que a ciência vai desenvolver essas máquinas e tudo, e vai ser algo extraordinário, e vai ajudar a humanidade. Mentira, é mentira. Isso aí está com os dias contados. Vai desaparecer um dia. Aí vai restar a mente humana agindo através do contato, através da espiritualidade, da mente e assim por diante. Existe aliás, eu li até um livro, né, muito interessante, iniciático, relatando que nos níveis superiores iniciáticos, entre as hierarquias, eles se comunicam através das cores. Eles comunicam por uma linguagem de cores. Uma coisa linda, né? Cores. Olha só que é uma linguagem de cores. Olha que coisa importante. Concordo, professor. Eu acho que tudo, nada é permanente, né, professor? Tudo está em constante mudança. Vai dar tempo de falar mais alguma coisa? A gente chega lá. Por enquanto, a gente está na comunicação, se comunicando por memes. A hora que a gente chegar na antigamente existia a tipografia, né? A tipografia, né? Então, cada página do livro era feita letra por letra, para fazer as páginas. É um trabalho enorme. Hoje não se usa mais. Existe tipografia? Não tem. Não. Agora vai na internet, faz a digital, então sai no instantinho, você faz um livro digital. É isso. Mas isso aí no futuro vai desaparecer também, vai se tornar obsoleto. Já estamos na Matrix. E olha que o celular é movido por um chip, né? Ainda bem que o chip é no celular, né? Não na gente. Agora, por que vai se tornar obsoleto? Porque os padrões cósmicos vão descendo para a face da Terra e o comportamento humano vai se adequando a esses comportamentos cósmicos, né? Essas novas matrizes, né? O novo DNA e assim por diante. Então, vai tudo mudando.
Pessoal, até falando disso de mudança, dá um exemplo prático aqui. O Guilherme Guazelli Neto está falando em Vimanas, né? Discos voadores. Se você vê um disco voador e dentro desse disco voador tiver um painel cheio de botões, comandos, alavancas, eu vou te dizer, cara, você pegou o disco voador errado. O disco voador realmente moderno, pelo menos relatos, fala que o comando de funcionamento do disco voador, ele está integrado ao comandante, quem está comandando a nave, ou seja, não precisa de nenhum daqueles aparelhinhos, botõezinhos, tal, nada disso é necessário. Eu vou ter que falar. Veja só, vou dar mais um importante comentário. Né? O homem pensa em fazer viagens para Marte e tudo. Com isso que está aí é impossível fazer. Isso aí é carroça. Pode chamar de carroça. Esses foguetes, não sei o quê. Agora estão projetando uma viagem do ser humano a Marte, mas ele não vai poder voltar. É uma viagem só de ida. Cabe isso na cabeça? Viagem só de ida. Como é que ele vai se manter lá? Como é que vai? Isso é uma ilusão. Isso é fantasia. Agora, tem uma coisa que já está se divulgando nos meios da internet, né? E que já se falava, o Chico Xavier falava disso, e o nosso mestre falou todo. Existem naves espaciais hiperfísicas. Existem naves espaciais de seres evoluídos, naves hiperfísicas, no mundo vital, no mundo astral. E essas naves, sim, não é carrocinha, não. Eles podem ir com certeza, muitas podem visitar galáxias e mais galáxias, porque não estão fora do tempo e do espaço, né? Sim. Da luz. Aliás, o nosso mestre ele nos ensinou que as aparições que surgem nos céus, que nós chamamos de discos voadores, ele condiciona a manifestação dos mundos internos. Né? Então, a pessoa vê aquelas luzes, etc. Nosso mestre nos ensinou isso, professor Henrique de Souza. São manifestações dos mundos internos. E ele nos diz que a matéria utilizada nessas... Não vou falar de naves, nessas aparições, essas aparições são constituídas de matéria do sexto sistema. Então, ele nos informou, através de cada revelação, que esses seres trazem coisas para a Terra muito importantes para o seu desenvolvimento. Não me perguntem o que são essas coisas, porque eu não sei. Mas eles trazem coisas muito importantes para o desenvolvimento posterior da Terra no seu processo evolutivo. Então, esse é um programa extraordinário para ser desenvolvido. Eu vou ter que falar. Eu ia ficar quieta, eu falei, a live é dos meninos, eu estou só acompanhando, bastidores, mas no finalzinho eu vou ter que falar. E eu vou falar um pouquinho disso que vocês falaram agora. Vocês são mais mental concreto, eu já sou mental abstrato de uma outra forma, né? O chip, nem chip desbloqueado nem sei o que é, porque sempre foi assim, né? Desde os 3 anos de idade. Você está falando da comunicação, que vão ser as cores, né, no futuro. Eu digo que quando a gente faz, nem sei se posso, depois eu vou levar puxão de orelha, como sempre, então é normal. O Sonai, nossa, quando tá alinhadinho, é um festival de cores e de formas, é a coisa mais linda do mundo. E falando de Vimanas, eu vi algumas vezes. Eu vi junto com meu pai quando era pequena, 2 vezes no interior de São Paulo. Vi 2 vezes também em Airuoca. E vi em São Tomé das Letras. O de Airuoca eu não lembro o formato, mas esse último, como foi em São Tomé das Letras, esse eu lembro. Foi durante um pouquinho antes da virada do ano, e acho que foi dia 27, se eu não me engano, 27. Porque tem um ritual importante que acontece em São Lourenço. Acontece, acho que eu não sei se em todos os lugares, mas em São Lourenço especificamente. Eu queria participar, nunca consegui, que é dia 28 de dezembro. E eu estava lá no sul de Minas, e aí eu resolvi fazer as 7 cidades em 3 dias. E acabou que aconteceu um negócio, eu não consegui voltar para São Lourenço, fiquei em São Tomé das Letras.
E nesse dia apareceu. E o formato dele, engraçado, porque o formato é o que a gente aprende dentro da escola e que vem da sabedoria das idades, é a forma ligada a Júpiter, que é ligada a São Tomé, que é o losango. Mas a cor dele não era o púrpura, a cor dele era laranja, ligada a Prithvi e a Pouso Alto. E não fui só eu que vi, não, gente. E foi, assim, muito, muito interessante. Aí eu falei, tem que contar essas coisas, compartilhar essas coisas. Lá no início vocês falaram de telepatia, uma coisa que já acontece, principalmente as crianças que vêm como Eduardo, eu costumo falar isso desde sempre, agora Eduardo pegou o bordão para ele, as crianças que vêm com o chip aí desbloqueado já fazem como Matrix, né? Fazem o download direto do Akasha. É isso, ia complementar. Minha parte para complementar tem que ser mental abstrato, gente. Eu só vou contar um fato. Há muitos anos, uma irmã nossa na eubiose foi fazer um ritual, e o filhinho dela, 1 ano e meio, por aí, era pequenininho, não sabia nem falar. Aí fizeram o globo azul, como sempre a gente faz o globo azul. Uhum. Aí ela me contou isso, esse fato. Aí o menininho, o filhinho dela, olhou para a mãe e falou: mãe, está tudo azul. Ficou tudo azul. É incrível, né? Sim. Ele falou: mãe, ficou tudo azul aqui. É isso mesmo, tudo é real, gente. Tudo é real, acontece, né? É impressionante tudo isso. Uma criança mente? Não, né? Não, não. Pessoal, muito boa a roda de conversa, porém, o tempo esgotou. 10h30. Bom, Só resta passar para vocês as considerações finais de todos. Quem quer começar? Bom, eu sempre antecipo, né? Mas é sempre muito bom estar entre vocês, e é muito bom a gente poder compartilhar, né? Esses assuntos atuais, né? Que todo mundo tá observando, está vendo nos noticiários, né? E de uma maneira iniciática, né? Eu acho que é gratificante, é enriquecedor. É com você, Gilberto. Bom, de minha parte, é isso. A gente está tratando de temas aí atuais e eu acho que a gente vive nessa fusão, né? É um mundo espiritual, físico, e são os mundos, né? Então, a gente não dá para separar uma coisa da outra. A gente ainda tem dificuldade de compreender um pouco esses diversos mundos, porque a nossa cabeça é um pouco quadradona, né? Mas já chega uma hora que a gente vai entender tudo isso aí, vai ficar tudo mais fácil. Então, acho que valeu o papo hoje. É isso. Boa noite para todos. Professor. Bom, eu, de minha parte, eu sugiro, então, que a gente faça outras reuniões para continuar esse assunto, né? Porque nós exploramos aí, no máximo, 10% a 20%, né? Então, aí tem ainda a transformação social, expansão da consciência, leveza e sutilização, tradição e inovação, acesso ao conhecimento. Tem muito organização em rede, tem muito assunto ainda para ser tratado e é a oportunidade para a gente fazer outras rodas de conversa, né? Eu sou suspeita para falar porque eu adoro conversar com vocês. É que hoje já aconteceu de tudo aqui, quase que pega fogo tudo também aqui nos bastidores. E aí o professor já deixou o gancho, se vocês quiserem que repita, e sei lá, sempre que for Vamos possível. continuar o assunto, né? Expandir o assunto, né? Que é Né? Uma vez por mês, a cada 2 meses, aí reúne a equipe do Conexão para conversar sobre os temas atuais aí. Tem muito E vocês assunto. falaram tudo, né? Catira falou aí de todos os planos, mas nós mesmos somos formados por tantos corpos, né? Todas essas dimensões, esses graus aí de sutilidade nos constituem, então tá tudo alinhadinho com a lei. E nosso professor Henrique José de Souza, nos trouxe tudo isso aí, de mão beijada, né? Ele entregou presentaço pra gente, vamos fazer bom uso, né, gente? Diga, Eduardo Nunes, concentrado. Tem um Vimanazinho ali atrás dele, olha lá. Eu estou de
Blue, né? Bem índigo, bem azul índigo extremado aqui. Bom, gente, é isso então. Só me resta desejar boa noite para todos e terça estamos aí de volta, mas antes, sábado, projeto de iniciação 20h40. É isso e minha gratidão por todos, em especial aos participantes que mandou comentários e a equipe do Conexão, que hoje tornou a live bem dinâmica. Então é isso. Agradecimento. Gratidão a vocês. Né? A todos. Gratidão a todo mundo. Beijo, gente. Até semana que vem. Vamos lá.